Moro, uma pergunta aqui ainda no cenário político. Qual é o seu sentimento, pessoal mesmo, a despeito da candidatura política, mas enquanto alguém que defendeu a magistratura por 22 anos, né? Não vou fulanizar a coisa aqui, personificar, mas não apenas você ver um candidato, mas vários candidatos que passaram pelo escrutínio da justiça, que foram condenados, alguns deles que foram descondenados e não absolvidos. É importante que em algumas, por exemplo, até no debate presidencial, eu estava olhando o debate e vendo o teu Twitter. Sim. Então eu estava ali, entendeu? E em entrevista do Jornal Nacional, mesma coisa. Qual o sentimento pessoal, de verdade, em falar, caramba, eu sei o que esses caras fizeram, no plural. Conversei com vários deles, condenei vários deles, não fui o único a condenar, porque houve uma segunda instância, houve uma terceira. Como é que você se sente, cara, diante disso? Olha, eu até pedi dia de resposta lá no Jornal Nacional, mas... Você pediu mesmo, tá brincando? Pedi. Não, claro, porque é uma mentira, tá. né? Uma mentira que não foi totalmente explicada. O ex-presidente Lula não foi inocentado. Eu posso dar nome aos bois. Tá, Fique legal. tranquilo. O ex-presidente Lula não foi inocentado. Isso é importante e a turma saber, vende né? uma história de que ele foi perseguido pelo malvado juiz Isso. e pelo terrível procurador. Você e o procurador, gente do mal, viu? Aí, na verdade, você tem, né, o trabalho da Polícia Federal, você tem o tribunal em Porto Alegre que confirmou a condenação. Desembargadores, são né? 3 desembargadores. Você tem o STJ que confirmou 5, né, magistrados. Você tem uma juíza corajosa, Gabriela Hart, lá em Curitiba, que proferiu a condenação dele no juízo, no caso do sítio de Atibaia. Inclusive aumentaram sua sentença, né? Aumentaram. E o que você tem depois é uma reação política. Vou te dar um exemplo aqui muito claro do caso do Eduardo Cunha. Tá. Eduardo Cunha era presidente da Câmara. E ele foi acusado de corrupção e lavagem de dinheiro lá no Supremo, pelo Procurador-Geral da República. Aí, de repente, ele perde o mandato. Eles pegam o processo e mandam para Curitiba. Supremo. Tá. Continua o processo de julgamento. Chegou na minha mão, o Ministério Público pediu prisão, eu decretei a prisão. Acho assim, ó, se tem uma coisa que eu me arrependo na Lava Jato, podia ter decretado mais prisões. Achei que você ia falar que, putz, me arrependo de ter entrado nesse negócio, mas não. Tem que... Desculpa, mas tinha que soltar o sarrafo mesmo. Eu gostei do dia da condução coercitiva, viu? É. O Brasil vibrou. Mas aí, olha só, eu decretei a prisão. A prisão foi questionada em habeas corpus no Supremo. O Supremo manteve a prisão. Olha só. Ele foi condenado. Legitimando, portanto, a decisão. Exatamente. Foi condenado em primeira instância, eu proferi a sentença. Foi condenado no Tribunal de Porto Alegre. Ele ficou 4 anos preso. Daí, de repente, veio uma decisão lá de Brasília, dizendo que não era para julgar em Curitiba, na Justiça Federal, mas era para julgar na Justiça Eleitoral. Sendo que o STF que pediu. Exatamente. O STF mandou para nós. E aí vem a decisão, não, era para a Justiça Eleitoral. E qual que é o caso? É $1.500.000 numa conta na Suíça, que vende o contrato da Petrobras. O que isso tem a ver com eleições? Entendeu? Então, essa mesma reação política a gente viu em outros casos. O próprio Lula foi preso em 2018 somente após autorização do Supremo. E o Supremo vem, parte do Supremo, 3 anos depois, dizer que a decisão ele foi perseguido ou que tinha sido julgado em outro lugar, em Brasília. Conversa fiada, né? No fundo, aqui a gente tem um grande erro judiciário e uma reação política ao combate à corrupção. Quando eu vejo daí nessas eleições, eu vejo com tristeza. Para mim, isso é um tapa na cara dos brasileiros. E manda um recado errado para o país. Né? Cadê a integridade? O recado que é mandado qual que é? O crime compensa. O crime compensa. Eu acho que uma coisa que chama muita atenção de forma negativa também é o tempo, né? Foram 5 anos depois, após as condenações aconteceram, e logo quando ele ia mudar de idade, então a prescrição ia cair. Ali ele não poderia... Mas coincidência, viu, doutora? Coincidência. Moro, eu quero fazer mais uma pergunta para você. Eu acho que na magistratura, como um todo, acho que o que marcou seu trabalho ali é a Operação Lava Jato, apesar de você ter atuado em outros processos grandes,
E aí eu quero saber, se eleito ao Senado, como que você quer que o seu governo não, a sua gestão ali seja marcada? Qual que é o seu objetivo maior? O que que você quer executar e falar assim, ó, o que eu fiz enquanto estava no Senado? Olha, eu tenho propostas para as várias áreas, tá? Combate à corrupção, segurança pública, geração de emprego, de renda, saúde e educação. Tem também pautas na área de costumes. O que eu estou me propondo? Eu quero ser uma voz forte lá, independente. Vou buscar me articular para aprovar, né, os projetos que eu entendo pertinentes. Também vou adotar uma postura assim, construtiva. Se tiver projetos bons do governo, ótimo, a gente ajuda. Mas também saber ser oposição quando for necessário, né? Não mudar de lado, não trocar seus princípios, seus valores, cedendo ali ao poder. A gente não sabe quem vai ser presidente, inclusive, no próximo ano e o que vai vir. Sim. Precisa ter uma independência. E algo que eu tenho achado importante, Monique, é estar sempre circulando. Eu tenho viajado pelo Paraná, cidades pequenas, cidades médias, cidades grandes, e o que a gente mais ouve é a ausência, né, de representantes, para saber ali das pessoas quais são as demandas reais. Eu vou dizer uma coisa assim, a gente tem visitado hospitais, por exemplo. Hoje até vamos na Santa Casa, aqui de Maringá. Mas a gente, às vezes, ouve algumas coisas muito perturbadoras. Eu fui numa desses hospitais filantrópicos, não vou dizer aqui a cidade, a gente foi falar com a médica do setor de oncologia. E a mulher deu um depoimento para nós, emocionada, sabe? Um negocinho que é difícil de se reproduzir. Mas ela falou para nós mais ou menos o seguinte: Moro, olha, eu sou a chefe do setor de oncologia de câncer, eu faço o diagnóstico aqui dos pacientes e às vezes chega a pessoa aqui e eu faço esse diagnóstico e eu sei que tem um tratamento disponível no Brasil que salva a vida dessa pessoa. Mas aqui, pelo que o governo repassa para o hospital, para os procedimentos, eu não tenho condições de dar esse tratamento. E aí eu fico numa situação, num dilema, né, num sofrimento interno moral, porque eu sei que essa pessoa podia ser salva, mas eu não consigo fazer isso aqui. Entendeu? Então é o tipo da coisa que se você fica lá em Brasília, no ar-condicionado, esperando lá o tempo passar, esperando se aposentar, servindo cafezinho e tal, você perde a conexão com as pessoas, com o mundo real. Acaba sendo uma bolha, né, Moro? Uma bolha, exatamente. A turma não vê mais isso, não lida mais com os dilemas reais da sociedade, né? Sim, não, e você vê desperdício, né? Um monte de gente serve no cafezinho, ascensorista em elevador que não precisa, né? Bem, um cabide de emprego, Brasília, vamos ter que dizer muito bem a verdade. Tá. Então você tem que estar, e isso eu tenho me comprometido, falado, olha, você é um senador itinerante, está circulando em todo o estado do Paraná. Infelizmente, não consigo ir nesse período de campanha em todas as cidades, mas eu quero fazê-lo caso seja honrado com essa escolha.